Dia Família Canção Nova no Brasil, fora do país? Pois é, eu falo direto dos nossos estúdios na Vila Mariana, capital paulista, como vocês disseram, na Casa de Missão daqui de São Paulo. Por aqui, céu com sol, aumento de nuvens já pela manhã e são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. Termômetros entre 20 e 34 graus. Agora 9 horas 34 minutos, hora de ficar bem informado, com leveza, com notícias a serviço da vida e também da esperança. E entre os destaques desta edição, enquanto aqui no Brasil estamos em pleno verão, no hemisfério norte faz frio, em Jerusalém, lá na Terra Santa, amanheceu inclusive nevando. O exemplo de uma família que segue os ensinamentos da igreja como berço da fé. E ainda as principais notícias do Brasil e do mundo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. Pois é, e enquanto aqui no Brasil está calor, lá na Terra Santa é inverno. Em Jerusalém, amanheceu nevando. A Danúbia Gleiser nos traz mais informações. Uma manhã congelante aqui em Jerusalém. A neve que começou a cair ontem por volta das 8 horas da noite, pelo horário israelense, deixou assim a cidade santa. A tempestade Elpis trouxe chuva e neve para o norte de Israel e Jerusalém. E uma camada branca se acumulou significativamente, fato que ocorreu pela última vez com intensidade parecida em fevereiro do ano passado, com até 15 centímetros de neve em alguns lugares. Hoje cedo, a entrada da Basílica do Santo Sepulcro estava coberta pela neve, assim como as ruas da cidade. Nesta outra imagem, uma bela vista da cidade antiga de Jerusalém. O prefeito de Jerusalém decidiu cancelar as aulas hoje para todos os alunos. E nas praças, muita alegria e brincadeira. Teve até boneco de neve. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Que coisa mais linda, né? E enquanto isso aqui no Brasil, pois é, calorão, pelo menos por enquanto. Vemos mais áreas de instabilidade pelo país. Vamos conferir a previsão do tempo. No norte, as pancadas de chuva são frequentes por toda a região. No decorrer do dia, o sol aparece, deixa o tempo abafado e à tarde chove forte. No Nordeste, a chuva se intensifica. A zona de convergência intertropical atua na costa norte da região, favorecendo a formação de nuvens de chuva. A nebulosidade atinge principalmente do Maranhão até o Rio Grande do Norte. Com o fenômeno vórtice ciclônico de altos níveis atuando próximo à costa da Bahia, nos próximos dias as condições são para chuva forte sobre o sul e leste baiano, inclusive em Salvador. No Nordeste, vamos para o Centro-Oeste. A instabilidade predomina de forma mais intensa sobre o leste de Mato Grosso e Nordeste de Goiás. A frente fria avança sobre o sul do país, chove forte com grandes acumulados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e interior do Paraná. Aqui no Sudeste, a instabilidade predomina em São Paulo e Minas Gerais, onde pode chover forte nos períodos da tarde e noite. O sol vai deixar o tempo firme apenas no norte do Rio de Janeiro e centro-sul do Espírito Santo. As máximas atingem os 40 graus no Rio de Janeiro e 34 em Vitória. Já em São Paulo, a mínima pode chegar aos 21 graus e em Belo Horizonte aos 18 graus. E agora vamos falar sobre economia. Brasil tem déficit de 28 bilhões de dólares e nesta semana foi aprovado o processo de entrada do Brasil na OCDE, o grupo conhecido como Clube dos Ricos. Para nos atualizar sobre esses assuntos, vamos a Brasília com a repórter Aline Menezes. Bom dia, Aline. Bom dia, Danusa. Bom dia também a todos que nos acompanham. O Banco Central informou ontem que as contas externas do Brasil encerrou o mês de dezembro com saldo negativo. O valor foi de 5 bilhões de dólares. No mesmo período de 2020, o déficit foi de 8 bilhões de dólares nas transações correntes, ou seja, compra e venda de produtos e serviços com os outros países. Com o número, a conta brasileira fechou 2021 com um déficit com mais de 28 bilhões de dólares, o que representa 1,75% do Produto Interno Bruto, o PIB.
De acordo com o Banco Central, quando um país registra um saldo negativo, é preciso cobrir com investimentos e empréstimos no exterior. E a melhor forma é através do investimento direto no país, o IDP, que teve uma saída de quase 4 bilhões de dólares em dezembro. Segundo a instituição, o resultado é o suficiente para cobrir o déficit nos 12 meses. Agora, mudando de assunto, o governo brasileiro recebeu a carta-convite para participar da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que foi aprovado por unanimidade pelos 37 países que compõem o grupo. O anúncio foi feito durante uma declaração à imprensa no Palácio do Planalto, que contou com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ainda não há um prazo definido para a conclusão, mas além do tempo do processo, existem algumas exigências impostas aos países que pretendem fazer parte da organização. Ao todo, são 281 requisitos obrigatórios. Até então, o Brasil já cumpriu 103. Agora o governo começará as negociações e para isso precisa estar alinhado aos princípios da OCDE, dentre eles a preservação da liberdade individual, o valor da democracia e a proteção dos direitos humanos. Danusa, eu volto com você. Obrigada, Aline, pelas atualizações. Bom, crise na Ucrânia e dívida na Argentina com o FMI estão entre os destaques internacionais desta quinta-feira. E o argentino Clarín afirma: governo alertou os Estados Unidos que pode não pagar o Fundo Monetário Internacional na data de vencimento, que é sexta-feira, 28 de janeiro. Nesse dia, a Argentina tem que pagar 731 milhões de dólares e, na próxima segunda, outros 300 milhões. A Casa Rosada busca pressionar o Washington com este alerta. O britânico The Guardian destaca: o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que os Estados Unidos não deram uma resposta positiva à questão de segurança mais importante da Rússia e reforçou que o presidente Vladimir Putin vai decidir sobre os próximos passos da Rússia em relação às respostas dos Estados Unidos e da OTAN às propostas de segurança. Em seu destaque, o Vatican News afirma: Ucrânia, derrotados pela guerra, responsáveis pela paz. Em resposta ao convite feito pelo Papa Francisco na noite de ontem, na Basílica de Santa Maria, em Trastevere, Dom Richard Gallagher, secretário de Relações com os Estados do Vaticano, presidiu uma oração especial pela paz na Ucrânia, lançando um forte apelo aos líderes das nações e disse: não esperemos que se chegue a acordos, mas nos comprometamos em renovar os corações. E reforçou: é escandaloso ver o sofrimento de tantas vítimas indefesas. Pois é, atendendo o pedido do Papa, sigamos em oração pela Ucrânia. E numa época em que se observa que uma grande parcela de famílias abrem mão do processo educativo dos filhos para as escolas ou igrejas, outras mostram que é no seio familiar que são lançadas as bases da educação cristã. Tendo em vista a missão que a família comporta, a igreja sempre afirmou que ela é o berço da fé e que os pais são os primeiros catequistas. Passo a passo, José avança para fazer o que mais gosta: brincar de celebrar missa. Senhor, entra no santuário pra te louvar. Ato penitencial, aclamação ao Evangelho, ofertório, comunhão. Cada momento é lembrado com detalhes pelo menino que diz que vai ser padre quando crescer. Até mesmo incenso no altar não pode faltar. E os pais percebem essa resposta espontânea como fruto da evangelização que acontece dentro de casa. Como partiu dele, a gente comprou a batina que ele pediu, a vestimenta. E depois disso, aqui na Canção Nova, numa barraquinha da Fazenda Esperança também, ele encontrou o material da missa, também pediu. O nosso catecismo diz que os primeiros catequistas da criança são os pais. Literalmente. E isso, mais do que uma afirmação, é uma verdade. Para a Valquíria, a evangelização no lar é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eles evangelizam as crianças, são evangelizados. Nos ajudam a refletir sobre como é que nós estamos, né? Nos faz
fazer uma leitura, né, desse momento, dessa vivência da espiritualidade que é tão necessária nas famílias. A igreja ensina que a catequese é uma educação da fé das crianças, jovens e adultos, que compreende especialmente o ensino da doutrina cristã. Nesse ambiente familiar se pode ver a educação cristã que se dá no dia a dia com clareza. E assim percebemos, através da oração do Santo Terço ou até mesmo cânticos, que a catequese aqui se dá na vida. Para a Sancler, além de investir no sustento e na vida escolar, levar a fé também é muito importante para os filhos. A gente acredita que é necessária a catequese por isso, para a gente também edificar eles nisso que nós acreditamos que é o mais importante, né? Para que eles sejam adultos que realmente tenham a fé. Família mais catequese igual família santas. Que lindo, né? E que todas as famílias possam ser mesmo esse berço de fé. E com esse belo exemplo, a gente termina essa edição. Permaneça informado nos seguindo no Instagram, @CNNoticias. E mais tarde, acompanhe o Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Fique agora com a quinta-feira de adoração e a gente encerra a edição de hoje com imagens do céu de Belo Horizonte. Fique com Deus e até mais!